Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? No episódio de hoje, conversamos com Luciene Carris e Luzimar Soares, idealizadoras do podcast Sarau da Casa Azul, voltado para a difusão cultural e temas da atualidade. Luciene é graduada mestre e doutora em História pela UERJ, tem pós-doutoramento pela USP e é pesquisadora do Laboratório de Imagem, Memória, Arte Metrópole IMAN da UFRJ. Além disso, Luciene é idealizadora do canal Entre Conexões, e responsável pela elaboração de vários documentários. Luzimar Soares é doutoranda em História Social pela PUC São Paulo, bacharel em Turismo e licenciada em História. É sobre o podcast Sarau Casa Azul que Luciene e Luzimar vêm conversar conosco. Muito obrigada por participarem desse projeto. Luciene e Luzimar, vocês poderiam nos falar sobre o projeto do podcast Sarau da Casa Azul? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luciene Carris e, ao lado de Luzimar Soares, eu sou uma das idealizadoras do Sarau da Casa Azul podcast. Bom, a ideia do nome surgiu por uma sugestão de um querido professor, meu ex-supervisor de pós-doc em História aqui da PUC do Rio, o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Na verdade, a Casa Azul existe. É a minha casa aqui na região do Horto, no bairro do Jardim Botânico. É uma casa que eu pintei de azul alguns anos atrás em homenagem à pintora mexicana Frida Kahlo, que possuía uma casa azul, que hoje é o Museu Casa. Então, antes da pandemia do Covid-19, periodicamente eu e alguns amigos realizávamos alguns encontros, e tal era a diversidade dos frequentadores que o evento se transformava num verdadeiro sarau, que envolvia não só a gastronomia, aliás, o ponto alto das reuniões, mas debates sobre temas e assuntos diversos. A minha intenção era transformar a casa em um polo sociocultural e educativo, com cursos e eventos, etc. Mas a pandemia veio e isso foi temporariamente adiado. Tínhamos o objetivo original de convidar mais pessoas para o projeto do podcast, que teria um outro nome, outras características, enfim. Mas, no final das contas, a Luzimar, ela acabou topando dar continuidade comigo a esse projeto. Então, surgiu o Sarau da Casa Azul Podcast, com essa intenção de divulgar conhecimento acadêmico para o grande público e também de aproximar pessoas de diferentes áreas, diferentes contextos, diferentes lugares, porque é uma ferramenta digital que consegue encurtar espaços, né? O que é a Casa Azul e como vocês produzem o podcast? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luzimar, que juntamente com a Luciene Carris fazemos o Sarau da Casa Azul. Bom, a pergunta é o que é a Casa Azul e como vocês produzem o podcast. A Casa Azul, na verdade, é a casa da Luciene, que é um espaço muito singular no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, onde já há muito tempo a Luciene recebe os amigos. Antes da pandemia, costumava-se fazer almoços. A gente brinca que são almoços gastronômicos, onde os amigos, em meio a pratos magníficos, discutem os temas mais variados de história, cultura, música, cinema, enfim, um público de amigos que se reúnem para discutir determinadas
questões todas voltadas, ou pelo menos a grande maioria delas, voltada a questões culturais. A casa é pintada de azul e quando nós estávamos discutindo a possibilidade de criarmos um podcast, o nosso querido amigo e professor, o Antônio Edmilson, sugeriu que nós dessemos o nome de Sarau da Casa Azul, o que foi aceito de primeira, porque o espaço, o nome Casa Azul, a Luciane já usava para algumas coisas e o Sarau da Casa Azul veio a calhar e a gente achou muito interessante manter esse nome e até para dar mais um ar de proximidade mesmo da gente, né? Como se cada convidado que nós recebemos é como se estivéssemos recebendo nas nossas casas. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, na verdade em Guarulhos. A Luciane mora no Rio e a gente faz as gravações através das plataformas digitais que estão sendo utilizadas hoje, Skype, Google Meet, Zoom. Antes da gente fazer a gravação, a gente monta um roteiro. Esse roteiro é baseado no perfil do nosso entrevistado. A gente busca a produção de cada entrevistado e montamos as nossas entrevistas em cima da produção desses entrevistados. Fazemos as gravações cada uma da sua casa e depois a Luciane faz toda a edição, que, aliás, diga-se de passagem, com muita eficiência. Eu não tenho essa competência e nem conhecimento. Ela faz todo o processo de edição e aí depois a gente sobe nas plataformas, ela sobe na plataforma e a gente faz a divulgação através das nossas redes sociais. Basicamente é isso que a gente faz. A Luciane pode complementar com mais informações sobre a Casa Azul, mas é como se estivéssemos realmente recebendo os nossos convidados nas nossas casas. Qual o papel do historiador na divulgação da cultura, do conhecimento e da memória coletiva? Bom, para mim, o papel do historiador na divulgação da cultura, do conhecimento e da memória coletiva, ele é primordial e indispensável. Eu sempre parto de um texto do Walter Benjamin, que ele diz a seguinte frase: o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e esse inimigo não tem cessado de vencer. Bom, ele escreveu isso ali no período da Segunda Guerra Mundial, onde ele era um dos perseguidos, e ele deixou esses escritos dele que depois foram publicados, e do meu ponto de vista é uma das coisas mais interessantes que eu já li sobre o papel do historiador. O historiador, ele tem uma das suas obrigações é de não deixar justamente que o inimigo vença, porque, como ele também disse, quem vai poder divulgar o que aconteceu é quem venceu. Quem vai poder escrever a história é justamente quem venceu. Então, a gente precisa escrever a história de forma a manter a memória também dos vencidos. Se nós nos colocarmos no período em que Benjamin escreveu essa citação, ele estava se referindo ao período de um dos períodos mais difíceis da nossa história, onde o povo dele era perseguido, morto e jogado nos campos de concentração, enfim, um período bastante tenso da nossa história. E hoje nós estamos basicamente revivendo algumas dessas histórias, porque naquele período também havia o negacionismo, naquele período também havia essa descrença na ciência que a gente está vivendo hoje. Então eu acho que a gente precisa, talvez mais do que nunca, a gente precisa trabalhar essa questão da memória e divulgar a memória coletiva de forma que nós não permitamos que esses episódios da nossa história venha
a se repetir, vem a se repetir em escala global, na verdade, porque esses episódios, eles continuam existindo, infelizmente continuam existindo. Nós temos aí a perseguição das mulheres, nós temos a perseguição das minorias de uma maneira geral. Contar, trazer as memórias, contar a história das minorias, trazer, assim como Thompson trouxe na Venda das Esposas, uma história completamente difícil de ser entendida, porque como você pode acreditar que vender as esposas era a única maneira possível de um determinado nicho da população conseguir divórcio? Então você tem esses dois grandes personagens das nossas histórias que possibilitaram reconstruir histórias. O Thompson, através desses escritos da Venda das Esposas, ele trouxe à baila um costume que por muito tempo foi apenas criticado como uma forma de dizer que os pobres não tinham capacidade de resolver seus conflitos e, portanto, eles vendiam as suas esposas. E depois da investigação do Thompson, a gente descobriu que, na verdade, não é isso. Não era isso que acontecia. Eles vendiam as esposas, havia todo um processo de venda das esposas que era, assim, feito no mercado, que tinha todas as suas questões envolvidas, mas ele descobriu também que essa era a única forma que aquela população tinha de se reconstruir, ou seja, o casamento acabou, eles não podem se divorciar, porque a plebe não é permitido o divórcio, então eles tinham que continuar casados ou serem processados por bigamia. Então eles desenvolveram a sua própria maneira, uma forma de reconstruírem as suas vidas em novas relações. Então isso acabou, se transformou num costume e a cultura da venda das esposas foi criada de maneira que eles pudessem reconstruir sua vida. Então, trazer essas memórias é resgatar também a importância dessas pessoas, porque eles foram insurgentes. Eles não permitiram que o sistema os proibisse de reconstruírem as suas vidas. Então, trazer à tona essas memórias é extremamente importante. E aí posso citar um outro historiador, como Maurice Hausbach, que fala sobre a memória coletiva, da importância de se trabalhar essa memória coletiva, de não se deixar perder. Eu posso trazer aqui a Clea Bose, que tem um trabalho fantástico com memória de velhos, que fala da importância da memória dos idosos para a manutenção da sociedade. Então, assim, do meu ponto de vista, o historiador, ele tem a obrigatoriedade de dar continuidade às memórias através da história, através dos seus escritos e através da sua investigação histórica, de forma a não deixar que aqueles que são os poderosos tentem apagar ou pelo menos pintar com outras cores a realidade das minorias. O projeto de vocês tem um caráter interdisciplinar. Como ele pode ser utilizado nas salas de aula para o ensino das humanidades? E vocês têm alguma sugestão para professores que pretendam usar o podcast como parte de suas atividades pedagógicas? É verdade que o nosso projeto do podcast tem um caráter interdisciplinar. Bom, isso tem relação com a minha formação em particular, eu, Luciene Carris, que desde a iniciação científica no Museu de Ciências que eu participei, eu travei um diálogo com outras áreas do conhecimento, especialmente com a geografia. No MAST, Museu de Astronomia, que é uma instituição de pesquisa e que tem também esse objetivo de divulgação científica, acabou sendo uma inspiração para mim. Bem verdade que vale a pena ainda salientar que eu tive um projeto similar a esse, que é um canal no YouTube, chamado de Entreconexões. É um projeto que foi realizado ao lado do historiador Vicente Saul e do videomaker Luiz Felipe Peppa, que editava, gravava os vídeos, e realizamos diversas entrevistas com pessoas muito interessantes. Foi um aprendizado, mas é um trabalho muito mais complexo com vídeo, demanda outros conhecimentos técnicos que eu particularmente não possuo. O canal
convido a todos a ouvir e ver, ele continua disponível no YouTube. Uma das coisas mais bacanas desse projeto foi ouvir de um querido amigo que a sua filha decidiu realizar uma especialização em relações internacionais depois de uma entrevista realizada com um dos nossos convidados no canal, o professor de Relações Internacionais André Sena. Aliás, ela deve estar se formando esse ano pela FGV. Bom, o podcast é uma ferramenta mais acessível e fácil de usar pelas pessoas. Eu observo o surgimento de inúmeros podcasts pelo Facebook, com diferentes temáticas, o que é muito interessante, muito bacana. Aliás, é uma forma necessária para que a academia, nós, academia da universidade, possamos divulgar o conhecimento para as pessoas. Você pode ouvir o podcast em qualquer lugar, em qualquer hora. Diferentemente de outros formatos de conteúdos que fazem uso de textos, imagens e vídeos, o podcast é feito para ser ouvido. Por isso, pode ser consumido enquanto você realiza outra atividade, você cozinha, por exemplo. Em cursos, muitos professores podem fazer uso do podcast para dar aulas e depois discutir o conteúdo com os alunos. Eu acredito que o podcast é uma ferramenta que tem um potencial fantástico para estimular e potencializar o ensino em diferentes áreas do conhecimento. No caso do Sarau da Casa Azul Podcast, temos um repertório bem diferente de temas diversos que podem assessorar professores de diferentes áreas em sala de aula. Por exemplo, vou citar alguns. Temos um episódio com uma professora do Ceará que falou sobre a história do cordel e da existência de mulheres cordelistas. Um outro professor falou sobre a obra do Guimarães Rosa. Um outro professor, bem conhecido, falou sobre a história do Rio de Janeiro pela ótica do João do Rio. São alguns exemplos possíveis de utilizar em momentos diversos. Não digo todo o conteúdo, porque é muito longo, mas usar alguns recortes como instrumentos complementares pelos professores em sala de aula. Vale ainda acrescentar que os nossos episódios costumam ser um pouco longos, pois além do tema em si, eu e a Luzimar sempre buscamos trazer um pouco da trajetória acadêmica e pessoal dos nossos convidados, pois eu acredito por experiência própria que a trajetória do outro pode ser algo de inspirador, especialmente para quem nos ouve hoje em dia, já que a nossa ideia é atingir um público mais variado possível, não só acadêmico, mas sempre com muita qualidade. Gostaria de agradecer o convite para participar do podcast, é uma honra. Eu e a Luzimar ficamos muito agradecidas. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Luciene e Luzimar, muito obrigada por participarem desse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.